Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Estou com a doutora Luciana Ricaldi, ela é nutricionista e ela vai falar sobre alimentação bariátrica antes e depois das cirurgias. Mas claro, não vamos ficar só nisso, até mesmo porque eu tenho perguntas a fazer e acredito que vocês também têm dúvidas. E para mim é um grande prazer dela estar aqui no programa Fala Doctor como nutricionista, porque eu aproveitei agora para fazer um convite. Então ela vai estar também no Cook Doctor, só que nós não vamos falar sobre a receita que ela vai fazer. Isso vai ficar para mais adiante. Certo? Tá combinado contigo? Então tá bom. Doutora Luciana, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigada. Gostei muito do teu tema que tu vai abordar aqui. Olha só, é um prazer estar aqui conversando com vocês então sobre a alimentação no pré e no pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica. E nessa situação de cirurgia bariátrica, tem a questão multidisciplinar do cirurgião com a nutricionista. E o quanto é importante isso, né? Isso aí, não só a nutricionista, mas toda a equipe multidisciplinar. Psicólogos. Né? Assim como o tratamento da obesidade em si, ainda que clínico, né, ou cirúrgico, tanto num tratamento clínico quanto cirúrgico da obesidade, a recomendação é que exista uma equipe multidisciplinar. O nutricionista não consegue resolver sozinho, assim como o cirurgião também não vai conseguir resolver toda a mudança de comportamento do paciente sozinho. As equipes hoje devem ser compostas por psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, endocrinologista ou um nutrólogo, além do cirurgião. Né? Uhum. Sem falar do educador físico, né? Que é uma peça importantíssima, que vai ser o profissional que vai estar mais próximo do paciente aí durante toda a sua jornada do emagrecimento e da perda de peso depois da cirurgia. Hoje a gente trabalha em equipe multidisciplinar e fazemos um tratamento muito cuidadoso no pré-operatório, de forma que a gente avalia se o paciente tem ou não aptidão para participar, né, e se submeter ao procedimento cirúrgico. Do ponto de vista nutricional, antes da cirurgia já se começa uma reeducação alimentar e a implantação, digamos assim, né, de uma dieta hipocalórica para que o paciente perca um pouco de peso antes de operar. Não é obrigatório que perca peso antes da cirurgia, salvo grandes IMCs, né? Aquele IMC maior do que 40, maior do que 45, que é um paciente, um grande obeso, como a gente fala. Emagrecer um pouquinho antes da cirurgia vai facilitar o processo cirúrgico, porque vai reduzir um pouco o tamanho do fígado. Isso facilita o momento da cirurgia, né? O processo cirúrgico em si, melhora a recuperação, reduz o risco cirúrgico, que já é mínimo, né? É uma cirurgia, né, de risco baixo, e facilita então para que o paciente se recupere mais rápido. O que eu costumo dizer é que quem entendeu o que tem que ser feito no pré-operatório, quem conseguiu reeducar a alimentação, quem conseguiu seguir essa dieta do pré-cirúrgico, vai levar um pós-cirúrgico mais tranquilo. Mas não pense que todo mundo faz assim. Tem gente que faz as despedidas, né, alimentares. Porque eu vou operar, então esse final de semana eu vou na churrascaria. Mas eu vou operar o mês que vem, então eu vou, né, no rodízio de sushi. Isso complica bastante, porque nem a gente consegue educar o pensamento dessa pessoa com relação ao comer e nem a gente consegue fazer uma reeducação alimentar. Então, eu gosto muito de falar isso e fazer um apelo até para os amigos, familiares de pessoas que vão operar, né? Tratem bem o seu candidato à cirurgia bariátrica e da sua família ou do seu círculo de amizades, porque é importante ajudar, né? É importante servir como rede de apoio e é importante tentar conscientizar também essas pessoas. Poxa, tu vai operar, quem sabe em vez da gente ir num rodízio de pizza, a gente vai num lugar e pede uma pizza só, né? Quem sabe em vez de ir no rodízio de sushi, a gente vai em algum lugar e a gente pede uma porção. Né? Isso depende também, a gente também precisa desse papel do familiar e dos amigos como estrutura para o paciente que vai operar. Concordo. Tanto depois quanto antes da cirurgia. Concordo plenamente com isso. Até mesmo que são impostores, né? Tá numa pré-cirurgia, quer emagrecer. Aí as parcerias dizem, vamos agora numa churrascada, né? E aí vamos detonar com cerveja, vamos detonar com bebida de álcool. Não dá, tem que colaborar, senão não adianta.
Tem que ter esse apoio aí da Existe uma rede de situação apoio. também, né? Cirurgia bariátrica, mas ela está se tornando agora cirurgia metabólica, né? Que é uma briga entre a situação hormonal. Inclusive, está sendo pensado essa situação, né? Porque ghrelinina e a pepsina, né? São os dois hormônios. Que a ghrelinina fica com fome e quer só comer. E a pepsina que é assim, não, para com isso que não tem essa situação. Que também influencia muito. Então, a pessoa que antes comia muito, dali um pouquinho, não pode comer. É reeducar e o psicológico. Com certeza. E a situação também de contribuição de vitaminas, todos os complexos, proteína, aminoácido, tudo. O balanceamento que vocês, nutricionistas, têm que preparar para uma situação nova que vem para o paciente. Uma pessoa nova. Uma pessoa nova. Uma pessoa nova. Com certeza. Praticamente vai começar do zero. E vai ter que ter muita força de vontade. Isso, e por isso a equipe multidisciplinar é importantíssima, né? Porque a gente precisa de um psicólogo nesse sentido. Com certeza. Quem vai auxiliar nessa mudança de novos hábitos, nessa busca de estratégias para mudança de comportamento, vai ser o psicólogo, né? Então, é por isso que eu sempre digo, a equipe multidisciplinar ela tem que estar de mãos dadas. E o paciente tem que se sentir inserido nessa equipe, né? Tem muita gente que opera e não volta, gente. Acontece, né? A gente às vezes pensa, poxa, aquele paciente, ele não veio mais, né? Não volta para seguir o tratamento? Tem gente que não volta. Então, vamos deixar registrado isso. Porque quando se faz a cirurgia, ali é apenas o início. Porque o que vem depois, que é o grande trabalho. Exatamente. Então, nós temos que frisar muito isso para quem está nos assistindo e aqueles que têm vontade, quer fazer. Então, pense da seguinte forma: eu vou fazer, mas não quero voltar mais. Isso aí. Quem abandona o tratamento tem um risco maior do reganho de peso, tem um risco maior de desenvolver deficiências de vitaminas, de minerais, né? Tem um risco maior de desenvolver aquela questão da perda de massa magra, que antigamente se falava, quem faz cirurgia bariátrica fica com cara de doente, né? Só fica com cara de doente quem não tem que fazer o que a gente, quem não faz, perdão, fica com cara de doente quem não faz aquilo que a gente sugere, ou aquelas pessoas que operaram muito antigamente e que não tinham a orientação que se faz hoje. Hoje, num pós-operatório, a gente evolui a dieta em somente 30 dias. De forma que nesse pós-operatório nós temos 15 dias de dieta líquida, 7 dias de dieta pastosa e 7 dias de dieta branda, que é uma dieta com todos os alimentos cozidos, porém sólidos. Então, com 22 dias de cirurgia, o paciente já volta a comer o alimento sólido, ainda que bem macio. Com 30 dias, esse paciente já pode fazer o exercício, e é super recomendado um exercício de força, um exercício de musculação. Isso vai fazer com que evite a perda da massa magra e com que a pessoa não fique com essa aparência de doente. Nós temos um histórico imenso de pacientes que têm acompanhado, né, em anos de pós-cirúrgico e que têm realmente, como tu disseste, uma vida nova, né? Mas é preciso que siga o acompanhamento. Eu brinco às vezes, né, pode trocar de nutricionista, mas o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele vai ter que ter nutricionista para sempre. Porque, de certa forma, ele vai ter que organizar a alimentação. Porque no mês deixa de tomar o suplemento de proteína, no outro mês deixa de tomar o multivitamínico, no outro mês, já troquei aquele ovinho mexido que eu estava fazendo por um pãozinho. Em 6 meses mudou a alimentação inteira. Então, se não parar para o profissional dar uma olhada e uma analisada, daqui a pouco já começa o reganho de peso. Tem uma coisa que a gente chama de lua de mel da cirurgia bariátrica. Nos primeiros 12, 18, 24 meses, tudo acontece de vento em polpa, quase que como mágica, mas mágica não existe. Nesse período da lua de mel da cirurgia bariátrica, a pessoa emagrece, melhora a autoestima, volta a tirar foto, volta a se vestir melhor, volta a ter uma relação melhor com o corpo. E muitas pessoas nesse momento abandonam a equipe. Agora que eu estou me sentindo bem, para que eu vou ir no psicólogo? Mas agora que eu emagreci, que eu consigo usar uma calça tamanho 36, por que eu vou ir no nutricionista? Acontece que quando passa 2 anos da cirurgia, 1 ano e meio, 2 anos, se a pessoa não fez o que devia ser feito, se não cuidou da alimentação, se não fez o exercício físico, se não usou os suplementos de vitamina e de proteína de forma correta, dá uma viradinha de chave e o peso começa a aumentar. Então é bem comum
comum que a gente encontre pessoas com 3 anos ou mais de cirurgia bariátrica que já começaram a notar a diferença no ponteirinho da balança. Isso geralmente acontece associado a esse abandono do tratamento na equipe multidisciplinar. Recidivas. Isso aí. Recidivas. Recidivas. Queda de cabelo, problema de falta de minerais, até mesmo para o esmalte dentário, que acontece. Outras situações também, consequências disso, que vocês também têm que estar sempre assistindo esse paciente. Sim, porque por muitas vezes se tem, tudo bem, os artigos, a experiência, mas tem pacientes que às vezes saem daquele padrão normal de perda disso, perda daquilo. Então, outra situação também de estar o paciente sempre ali para que vocês possam estar observando, controlando com exames, né? Os exames que, né, ele fala muito, né? E até mesmo quando o paciente chega para ti, eu acredito que tu já sabe, ó, tá faltando tal coisa. E que tu não comeu ou não tomou. Com certeza, só pelo relato, né, o histórico alimentar do consumo, a gente já vai buscando algumas coisas que podem estar em carência. A carência de vitaminas e minerais, ela não é incomum, mas se o tratamento for bem feito, se o acompanhamento estiver sendo com a periodicidade que deve ser feita, essas coisas não vão acontecer, né? Mas é preciso que esteja perto da equipe, né? Não é só no primeiro ano, é sempre. Aquela periodicidade, ela precisa acontecer, né? Nas consultas médicas, nutricionais e psicológicas também. Lu, tem estatísticas de quanto aquela pessoa que faz bariátrica, ela retorna ao seu peso que estava antes? Tem estatísticas de estudos feitos a nível de saúde pública SUS, né? E aí muda muito, né, Douglas? Porque a gente hoje em clínicas particulares, porque a gente, né, está inserido numa clínica particular e alguns convênios. Então, a pessoa que tem convênio médico, ela já tem um acompanhamento diferenciado, né? Dentro do SUS existe uma estatística, saiu um estudo há um tempo atrás que fala em 35% de reganho de peso. Só que infelizmente no nosso sistema de saúde, por exemplo, consultas nutricionais, o paciente vai ver o nutricionista uma vez antes de operar e ele vai ver outra vez dali a 6 meses. Gente, dali a 6 meses tudo que podia dar de errado já deu, né? Então é uma pena que exista um acompanhamento multidisciplinar com um déficit muito grande, né, de profissionais, de número de consultas. Então a gente não pode extrapolar isso para o nosso público, né, que não é SUS, para o nosso público particular e convênios de saúde. Existe reganho de peso? Existe, mas a gente consegue muito bem prevenir isso. Eu converso muito sobre isso com os pacientes. Tem pessoas que operam e vivem com tontura, com enjoo, com indisposição, com sensação de entalo, que o alimento trancou, com síndrome de dumping, que é uma sensação ali de uma baixa muito abrupta da pressão arterial, que faz a pessoa se sentir muito mal. Isso não é o normal. O normal é a pessoa operar para viver bem. Só que para ela viver bem, ela tem que estar consciente desde antes da cirurgia de que ela tem que fazer aquilo que precisa ser feito. A atividade física é uma peça-chave, fundamental, né? E uma curiosidade, a gente pede para o paciente, depois que opera, fazer musculação. Ele não deve fazer exercício aeróbico. E é muito comum o paciente operar e já querer fazer corrida, e querer, né, andar de bicicleta, fazer caminhada, porque, poxa, uma vida toda de obesidade, né, na qual o exercício aeróbico, o exercício cardio sempre foi recomendado. E de repente opera e a nutri e o cirurgião dizem, olha, eu quero que tu faça a musculação. Então é bem comum também, a gente às vezes recebe ligação, mensagem dos educadores físicos perguntando, é isso mesmo? O paciente me disse que é só musculação, e aí a gente tem que confirmar, não é isso aí mesmo, não deve fazer o exercício aeróbico. Um exercício aeróbico, depois que o paciente opera, ele pode resultar em potencializar essa perda de massa magra, tá? Quando a pessoa emagrece, ela perde gordura e ela perde músculo também. E esse exercício aeróbico, nesse momento de um pós-operatório de cirurgia bariátrica, ele pode potencializar essa perda de massa magra. E nós precisamos manter essa massa magra. Porque, a grosso modo falando, é como se quem é responsável pelo nosso metabolismo estar acelerado é o nosso músculo.
A gordura ela tem um metabolismo lento, ela fica ali paradinha, né? O músculo não, ele é irrigado, ele é cheio de hemoglobina, ele, né, precisa de energia. E é ele que vai nos ajudar a manter o nosso metabolismo ativo e vai ajudar o paciente bariátrico a emagrecer e continuar magro depois. Além do exercício e da manutenção da massa magra, a mudança de estilo de vida, né? Essa ideia de mudar o comportamento, a forma com que a pessoa se relaciona com a comida, a forma com que a pessoa se relaciona com o exercício, realmente assim, falando mudar a forma com que a pessoa vive, é mudar de vida para poder viver bem depois da cirurgia bariátrica. Exatamente. E daqui a pouquinho tem mais, hein? Não saia daí. O quanto é importante o que a Luciana falou sobre músculo. Anota aí. Musculação. E não é só ela. Vieram outros profissionais, inclusive um professor da Universidade Federal de Educação Física, que saiu o artigo deles, né, falando sobre a situação do músculo, né, da musculação. O cérebro à noite, ele precisa de energia, ele precisa da glicose, do ATP. E se ele não acha no pâncreas, ele vai também querer achar em outro lugar, principalmente coxa. E por muitas vezes fica com déficit. E isso provoca reações no outro dia, porque a noite e o sono, né? Nós não falamos do sono, que é essencial. O sono muito bem, um sono higiênico, um sono que se consegue dormir realmente, entrando no estágio REM, emagrece. O que engorda é o sono mal dormido. É quando você está cansado, que não deixa o corpo se restabelecer. Não é? É verdade. O sono hoje em dia ele é um dos pilares, né, da boa saúde. E o estresse. Estão junto ali. Falta de vitamina, mais estresse, não tem energia. Então olha a responsabilidade de todos, é claro, né? Mas agora nós estamos falando da parte nutricional. Olha a responsabilidade de vocês também de reeducar. Nós viemos de culturas do comer. E modéstia à parte, nós gaúchos comemos muito bem. E nós, santamarienses, estamos numa região que tem o italiano, que tem o alemão, que tem o japonês, e que tem muito mais aqui. Outras culturas também junto. E que trazem sabores. E nós não deixamos de ser gulosos. Por quê? Porque é bom comer. E vem aquelas propagandas que deixam o nosso cérebro enlouquecido e que a grelina, que é o hormônio, fica encantada. Né? Então, vocês têm assim uma missão muito grande de manter o paciente de vocês, e não só o paciente, seja ele pós-bariátrico ou não, educado. Sabe que os psicólogos usam muito, né, o termo psicoeducar.
E quando a gente fala na nutrição, a gente diz reeducação alimentar. Às vezes eu paro e penso que não é a reeducação, que é educar mesmo. Que o nosso papel, ele é de educador, né? Sim. Porque tu está ensinando uma pessoa. Tu está ensinando ela a comer e a ter uma relação nova com o alimento. Então também é educar. O termo talvez não precisasse ser reeducar. No computador a gente receta, né? E daí a gente receta, o computador vem repaginado. Receta também o paciente. Não é bem assim, tá bem né? repaginado. A gente precisa entender, né? E esse papel do nutricionista, ele é importante, de entender o contexto da rotina do paciente, de quais são as atividades dele e em que momentos ele come, em que momentos ele come porque ele está com fome, em que momentos ele come porque ele está triste, descontente, estressado, feliz, né? Então, quando a gente tem esse paciente com esses momentos de fome emocional, a gente consegue entrar num âmbito diferente, né? Do porquê que a pessoa se comporta daquela forma. Então, não é só o que a pessoa come, é também o porquê ela come, é o como, é o quando ela come, porque o comer emocional, ele está muito relacionado à obesidade. E quando a gente tem esse paciente que operou e que ele faz um comer emocional e que ele não conseguiu resolver ainda com o seu psicólogo, a gente tem um risco muito grande dele fazer aquele comportamento beliscador, de comer aos pouquinhos, várias vezes ao dia. Isso no final do dia soma um valor calórico muito grande e a pessoa volta a ganhar peso mesmo depois de operada. Horários. Importantíssimo também, né? Ter horário, ter essas regras de horários a se cumprir na alimentação, com os intervalos triviais aí de 4 a 5 horas. Local para refeição. Hoje em dia é muito comum, e eu tenho escutado muito no consultório, pessoas que não têm uma mesa para refeições. Tem a bancada da cozinha, que cabe 2 pessoas, mas quando são mais, nós vamos para o sofá. E o sofá passou a ser o lugar de se fazer refeição. E não é o adequado. Cama também. Cama também. Ficou assistindo filme, ou estão ali na telinha, né? E com certeza. Comendo. O que acontece quando a gente come com distração ou em local inadequado, é o mesmo que acontece quando a gente come pipoca no cinema. Eu costumo dizer que independente do tamanho do balde de pipoca que a pessoa comprou, ele vai terminar antes do filme. Vai. Né? Porque o foco da pessoa naquele momento não está sendo na pipoca e nem no prato que ela está comendo sentada no sofá. O foco está sendo naquilo que ela está assistindo no cinema, na TV ou visualizando ali na tela do celular. Então a gente chama o comer sem distrações, né? Só um parênteses. Bill Gates, o que ele diz? Que existe tem vários momentos que se deve parar de ficar na frente da tela. Mas tem um momento muito importante que ele, inclusive, imagina, Bill Gates falando sobre isso, que para ele é o mais importante. Momento de se deixar de qualquer tela é aquele momento que vai fazer as suas refeições, e principalmente entre família. De respeitar, né, o café, o almoço e a janta, sem nenhuma distração. Olha de quem veio. Para ele, melhor que vejam, compre mais. Mas não, ele colocou uma situação, né, que achei muito interessante, né? Interessante mesmo. E a gente vê essa mudança de comportamento. A gente espera mais de crianças, de jovens, que vão ficar nas telas ali enquanto fazem refeições. Cada vez mais se vê isso em idosos. Os idosos vão se entretendo de certa forma ali com as telas e eu escuto no consultório. Não, eu como mexendo no celular de uma pessoa de mais de 60 anos, sabe? Então acontece, a pessoa não tem se dado conta do quanto a tela toma tempo e do quanto ela vai mudando o comportamento dessas pessoas com relação a várias outras coisas, não só o comportamento alimentar, né? Não só o comportamento alimentar, exatamente, mas que, de certa forma, o que é importante não se torna mais. E nessas distrações,
vai ficando obeso, vai ficando perde o seu tempo com a vida, vamos dizer assim. Deixa de estar em algum lugar contemplando. Isso mesmo. Né? Porque também tem a situação de nós contemplar seja a parceria de um, ou contemplar o tempo, alguma coisa assim. Não, fica sempre na frente da tela. Eu costumo conversar muito com os pacientes sobre o tipo de conteúdo que se consome, né? Do ponto de vista nutricional. Por exemplo, perto do Dia das Mães, tu vai ali, pega o celular porque tu quer procurar no Instagram uma receita para te fazer no Dia das Mães, tá? Tu até encontra a tua receita ali diferente. Ótimo, gente. Comida é comida. É claro que de vez em quando a gente vai fazer um pudim. De vez em quando a gente vai no restaurante, a gente vai comer a sobremesa de chocolate que tá lá, faz parte da vida. Só isso não é todos os dias e nem é numa quantidade exagerada, né? E o que se pensa é assim, ó, porque nos próximos dias tu vai ficar recebendo receita de doce sem parar. Então aquilo que tu consome ali como conteúdo, ele influencia no teu, na tua qualidade da tua alimentação. Porque se tu ficar olhando lanche e procurando, né, sites de lanche para comprar, sei lá, vai vir aquele conteúdo ali para ti. Quando a gente fala, uma questão importante em questão de conteúdo, é essa parte quando fala de imagem corporal, de transtorno da imagem e do quanto isso pode vir a ser até trazer um transtorno alimentar, principalmente crianças e adolescentes. Porque se consome um conteúdo que antigamente vinha através de revistas. Tu comprava uma revista e a capa tinha uma moça bonita, na última folha dizia as medidas que ela tinha e o peso que ela tinha. Hoje isso está no Instagram 100% do tempo. Se a pessoa que já tem algum detalhezinho para fazer um transtorno de imagem passa a consumir esse tipo de conteúdo, ela começa a visualizar corpos irreais e agora com inteligência artificial mais ainda, né? Exato. Então, daqui a pouco tu tá vendo um corpo completamente moldado, né, para estar ali numa rede social e fica irreal para uma criança, para um adolescente que está almejando ter aquele corpo. E isso pode, no final das contas, trazer um transtorno de imagem e até um transtorno alimentar, aí como anorexia, bulimia, que são transtornos bem graves. É verdade. E agora está chegando o nosso final da nossa entrevista. Mas foi muito bom, né? Eu gostei, adorei. Ela vai voltar, não te preocupa. E aí, então, sempre convido o entrevistado a deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Tá certo. Eu já falei um pouco da mensagem final. Eu quero dizer para vocês que não é normal quem fez cirurgia bariátrica ficar sempre com tontura, ou ter entalos, ou esses sintomas mais sérios da síndrome de dumping. Não é normal ganhar peso novamente e nem é normal ficar com cara de doente e aquela aparência de rosto extremamente murcho e emagrecido. É preciso que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica acompanhem com a sua equipe multidisciplinar, porque dessa forma nós vamos conseguir acolher e ajudar para que vocês vivam de forma saudável com a sua cirurgia bariátrica e mantenham o peso perdido depois de operados. Maravilha! E tu pode acompanhar a Luciana no Instagram. Meu Instagram é nutricionista Luciana Ricaldi. Olha aí, viu? Que ela vai ficar à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Também agradeço o convite. E a você, muito obrigado por mais essa noite e até a próxima.